Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Hoje nós vamos conversar com o Giovanni Venturini, que é ator e poeta. Eu estou entrando no programa já apresentando o nosso convidado, porque nós vamos falar com ele sobre a questão do nanismo e ele é portador de nanismo. É uma deficiência que a gente vem discutindo há muito tempo, já na minha época do rádio, na minha época da revista e até mesmo aqui no programa de TV, nós já conversamos sobre isso, que é uma deficiência que foi muito massacrada pela sociedade. Eu acho que a deficiência que mais sofreu bullying em toda a história que se conhece, a história do ser humano, é a deficiência que mais sofreu bullying. E nós vamos falar com ele sobre a vida dele, sobre essa passagem da infância, sobre o que é o nanismo, quais as profissões que podem ser adquiridas, ou, enfim, como que é a vida do anão. É isso? É isso. Tudo bem com você, Giovanni? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e tratando de um assunto tão importante para mostrar para a sociedade, né? Que nós levamos uma vida comum como qualquer outra. E uma vida muito a sério. Muito a sério. Não é aquela gozação que o pessoal acha que é, Exatamente. Né? Giovanni, nós estamos falando um pouquinho antes do programa iniciar sobre a questão do nanismo. Ele é uma coisa que pode ser evitada ou é uma coisa natural que não tem como a mãe falar, não, eu vou me precaver dessa forma ou daquela forma, com uma alimentação, com uma medicação e evitar? Não existe essa possibilidade, né? Não. É uma falha em algum gene, é uma questão genética, né? Tem como você diagnosticar ainda na gravidez. A minha mãe diagnosticou com 7 meses de gravidez. Mas como prevenir, não. É alguma incompatibilidade ali do gene que acontece uma falha no crescimento, na estrutura óssea. Tem alguns tipos de nanismo, né? Tem a condroplasia, que é o mais comum. O meu é a displasia óssea espondilometafisária, que é um problema na coluna e no quadril, né, na metáfise, no crescimento do osso. Tem o nanismo que chama pituitário, que é uma glândula de crescimento. E tem alguns casos que você, tomando algum hormônio, consegue aumentar um pouco a estatura do indivíduo, mas não evitar que ele seja anão. Tá. Agora, existe um fator que aumenta a possibilidade. Nós estamos conversando no caso da Itabaiana, né? Itabaianinha. Itabaianinha, é aquela Sergipe. cidade de Sergipe em que mais de 60% da população tem nanismo. E ali a possibilidade de nascer filhos com nanismo aumentou bastante devido a uma causa que você estava explicando para mim. Exatamente, porque começaram a nascer pessoas com deficiência e eles começaram a se relacionar entre eles. Então a probabilidade dos filhos dele virem herdar essa genética do nanismo é maior. E aí acabou crescendo muito a população e os anões se envolvendo somente com os anões e a população ficou caracterizada como mais de 60%, como você disse. Você diz que uma mãe ou um pai que tem nanismo, ele tem uma possibilidade, uma porcentagem, não é grande, mas uma porcentagem de ter um filho com nanismo também. Exatamente. Se casa uma mulher com nanismo e um homem com nanismo, a possibilidade de ter um filho com nanismo é muito maior. É maior porque os dois têm um gene com algum tipo de falha, né? Juntando esses genes. Mas não é certeza absoluta. Não é certeza absoluta. Tem caso de 2 anões serem casados, um anão e uma anã, e terem filhos de estatura normal. Tem caso até de gêmeos, um nascer com nanismo e o outro não. Então, é uma probabilidade, mas nunca chega a 100%. Assim. Depende muito do tipo de nanismo. Como eu disse, cada caso é um caso. Mas tem casos que os dois têm nanismo, o pai e a mãe, e o filho nasce com a estatura normal. Seria o caso da gente passar uma informação para os nossos amigos de casa e dizer assim, o amor, ele tem que ser vivido? Com certeza, o amor tem que ser vivido independente da condição física, independente de classe, de cor, de estatura. E se você se apaixonou por alguém com nanismo, por que não, né? Exato. Isso é uma coisa que eu considero de maior importância. A pessoa não pode fazer a infelicidade da vida dela, a infelicidade da vida de outra, duas pessoas que são completamente apaixonadas, que se não houver um casamento, não houver uma junção dos dois, o sofrimento vai ser eterno e às vezes até chega-se a um estado de morte por causa do amor, que existe isso, por conta de que existe um risco.
esse risco pode ser evitado, de repente, se a pessoa não quiser de alguma forma ou de nenhuma forma, não ter filhos. Ou que o filho com nanismo também não vai ser nada demais, porque tem aí uma vida inteira pela frente. Hoje, né, com tecnologia, está aqui o Giovanni, que é uma prova viva disso, poeta, quero ler seu livro, que ainda não foi lançado. Então, o amor jamais pode ser deixado de lado por causa de qualquer coisa. O amor tem que ser vivido. Tem que ser Nós vivido. nascemos para amar, não é isso? Exatamente, tem que ser vivido ao extremo, né? Então, agora vamos para a sua vida. Sofreu muito bullying? Acho que todo mundo sofre, né? Quando é diferente do padrão da sociedade, acho que todo mundo sofre. Mas eu considero que eu passei por lugares que sempre me acolheram muito bem. Na escola eu sempre fui muito bem recebido, todas as classes que eu passei, eu era muito querido, eles me davam um apoio que eu precisava. Tem uma fase que é um pouco mais complicada, que é a entrada da adolescência ali, né? Que acho que todo mundo já tem dificuldade por si só, né? Entrar na adolescência já é complicado para qualquer um. Sim. E aí quando você entra sendo diferente do padrão de beleza que a sociedade impõe, você vê seus amigos arrumando namoradas e você ficando ali de lado, é um pouco mais difícil, né? Mas a partir do momento que você se aceita do jeito que você é e aprende a conviver com isso, aí a vida abre. Ser chamado de baixinho, isso não tem jeito, né? Ah, não tem jeito, é normal. Isso é impossível, impossível. Impossível. Eu entrevistei uma outra garota, eu não me lembro o nome dela, que ela também tinha nanismo. Aí eu perguntei para ela, ser chamado de anão te incomoda? Ela falou, olha, não me incomoda porque isso já é um natural, né? Uhum. Mas o ruim quando se chama assim de anãozinho, né? Porque anão já é baixo, um anãozinho é menor ainda. Pô, anão é a Quer única dizer, coisa que a gente tem de maioral, né? Uma palavra no aumentativo, anão. Anão. Aí vem você com coloca anãozinho, aí já diminui derruba. muito. Aí eu falei, tem alguma coisa pior? Ela falou assim, quando chegam para mim e falam assim, que tchutchuquinha linda. Então, tem alguns termos que de repente as pessoas usam até de uma forma carinhosa, né? Até de uma forma acolhedora. Ela quer te acariciar, Sim. porque acha você bonitinho, mas incomoda. Tem vários olhares, né, na sociedade. No meu caso, convivendo com isso, você consegue identificar. A partir de um momento você identifica o olhar de dó, você identifica o olhar de admiração, o olhar de sacanagem. E aí esses termos vêm acompanhando desses olhares, né? Então, às vezes é um carinho, mas a pessoa demonstra esse carinho de uma forma errada, né? Porque, pô, é um cara barbado ali, você tá um adulto e aí você fala, que bonitinho, que fofinho, queria pegar no colo. Então acaba sendo, ao invés de carinhoso, passa a ser ofensivo, né? Exato. Então é para isso que esse programa serve. O programa Diversidade, ele tem a função não só de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência em São Paulo, no Brasil e em qualquer lugar que ele seja visto, ele tem que levar essa informação, mas ele também tem que levar o conhecimento para a sociedade de uma maneira geral, para sair do estado de ignorância com relação aos seus semelhantes. Né? O estado de ignorância com relação aos semelhantes, ou seja, não saber quem é o outro, como ele vive, por que ele vive daquela forma e como é a vida dele, esse estado de ignorância faz com que as pessoas ajam de maneira preconceituosa, às vezes com medo, às vezes com excesso de carinho, mas demonstrando um certo preconceito por causa da ignorância. Sem dúvida. Né? A maior arma contra o preconceito é a informação. É a informação. É a informação. Então, esse programa é feito para isso. Por exemplo, eu tive uma discussão com uma pessoa na rua, porque eu estava atravessando a avenida e veio uma pessoa com a maior boa vontade tentando me ajudar. Mas não me deu nenhum sinal, chegou por trás, eu tocando a cadeira, chegou por trás um homem de 2 metros de altura por 1 de largura e pum, empurrou a cadeira. Cara, a minha mão foi na roda. E eu virei para trás e falei, meu, o que é isso? O que você está fazendo? Eu estou te ajudando, seu ignorante. Primeiro pergunta, então, né? Se pode me ajudar, né? Ele veio com a maior boa vontade, Claro. mas era aquela não saber lidar com o cadeirante. Uhum. E não saber lidar com a pessoa com nanismo também causa muito constrangimento. Sim. É no ônibus, é no metrô, é na rua, às vezes um passa e fala uma gracinha, você tem que fazer de conta que não ouviu, virar a cabeça para o outro lado e... Você tem que ter jogo de cintura, né? Acho que saber responder, mas com toda a classe e educação e mostrar que não é daquela forma, né? Acho que, como eu disse, a informação é a melhor arma contra o preconceito, em qualquer que seja a deficiência.
Então, você saber lidar, ter o jogo de cintura é importante. Você aprende isso convivendo, né? Você aprende isso no dia a dia, porque você vai cada dia você vive uma experiência nova e aí você tem que saber lidar com a pessoa, com determinada gracinha, com o olhar de dó, que às vezes incomoda muito. O olhar de dó incomoda, né? Sim, eu acho que é uma das coisas que mais perturba a pessoa com deficiência é o olhar de dó. Sim. Acha que nos joga para baixo, né? Acha que não tem capacidade. E não é assim. A gente tem capacidade como qualquer outro ser humano de fazer. Não, você tem sempre um estado pior. Eu gosto de contar causos, sabe que eu sou do interior, eu adoro contar causos. Eu estava no carro, no posto de gasolina, e passou um cara que teve paralisia, aquela paralisia infantil, né? Poliomielite. E deixou a perna dele uma perna mais fina, então ele andava segurando no joelho. Isso a maior parte das pessoas, os nossos amigos de casa já estão cansados de ver que as pessoas têm uma perna mais fina, ele anda segurando no joelho aqui para firmar o corpo. E o cara, o frentista, olhou para ele e falou assim, olha, coitadinho, né? Aí eu falei para ele, eu queria estar no lugar dele, meu. Ele anda. Andando, né? Então, quer dizer, situações, você precisa de ver o comparativo. Você vê o comparativo. Será que ele está numa situação tão ruim assim? Será que ele não é um grande administrador de empresa e gerencia, às vezes, 200, 300 funcionários naquela condição e o cara que está lá com dó dele não tem essa capacidade ou essa formação, né, de economista, de administrador para chegar num status dessa envergadura? Tem que sempre olhar o outro, né? Que sempre tem. Tem que olhar o comparativo e conhecer quem é o outro. Vamos lá, quanto você mede? Tenho 1,10. Eu tenho 1,11, mas 1,11 é cabalístico demais, não, né? faz diferença, faz diferença. Mas é muito cabalístico, 1,11. Aí eu falo que eu tenho 1,10, que é melhor. Eu adoro 11, eu adoro 11. Você tem 1,11. 1,11. E começa a diminuir mais, fala que é 1,10. Não sacaneia Arredondando. Você. Hoje você faz o quê? Eu sou ator. Sou ator desde pequeno, eu falo que eu sou ator, né? Desde os 15 anos de idade. E já fiz muitas peças e hoje eu estou numa novela. Estou fazendo uma novela no SBT, novela Cúmplices de um Resgate, uma novela infanto-juvenil. E é um caminho novo aí que me abriu para minha carreira também, que já venho lutando há alguns anos. E é isso também, buscando sempre um personagem de qualidade. Não vou aceitar qualquer coisa, não vou ser mais um estereótipo da comédia, mais um sendo arremessado, porque, como você disse, já vem ao longo da história, né? A figura do anão sempre estigmatizada ali, estereotipada como uma coisa de humor, escrachada. Como né? o palhaço da peça. Exatamente. E é justamente o que eu busco o oposto. Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu talento e não pela condição física. Né? Nós estamos conversando com Giovanni Venturini, que é ator, poeta, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a carreira dele, que não tem absolutamente nada a ver com o nanismo, tá? É uma capacidade gerencial, uma capacidade artística que ele tem, inclusive falar sobre o livro dele, e nós esperamos trazer boas informações para vocês a respeito dessa vida maravilhosa e de sucesso, tá? Até já. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje nós estamos conversando com Giovanni Venturini, que é portador de nanismo, mas ele fala sobre a vida dele e deixa essa parte de lado. Tá? Nós vamos conversar com o Giovanni sobre primeiro introduzir aquilo que você terminou no bloco anterior, falando sobre o estigmatismo, sobre o que a sociedade impôs. A questão do anão, a verdade é que até hoje a sociedade empurra, ou parece que tudo leva para que o anão seja ainda um ator de circo, aquele cara que vai ser judiado, aquele cara que vai ser gozado, massacrado, leva ele para esse tipo de espetáculo. Não é legal, isso a gente sabe que não é legal, a menos que o cara... Bom, eles concordam, tá? Mas às vezes por falta de opção. Sim. Por falta de opção. Mas legal, você acha que isso está acabando, a sociedade está começando a parar com essa besteira de dar risada do perfil, ou da deficiência, ou da feiura, da caricatura, da cara feia desse... Porque você pode ser ator bonito, você pode ser comediante bonito, não precisa ser um feio comediante. Sim. Né? Então a sociedade está parando com isso.
Tá, mais ou menos. Acho que isso é um período muito longo da história mesmo, da Idade Média, dos bobos da corte, né, que sempre tinham algum tipo de deficiência, muitas vezes nanismo. De mitologia egípcia, tinha deuses que eram... Tinha um deus que era anão e era estigmatizado como uma figura cômica também. Então, é uma questão histórica que é muito longo prazo para se trabalhar e quebrar essa imagem. Mas a partir do momento que você se impõe para o mercado, dizendo, não, eu não aceito esse tipo de coisa, o mercado vai começar a te enxergar de uma forma diferente. Então, enquanto tiver gente aceitando esse tipo de trabalho, o mercado vai empurrar somente isso, né? Quer dizer, que é um posicionamento que o deficiente tem que ter. Sim, com certeza. A partir do momento que você se posiciona e fala, não, eu quero ser enxergado ali como um ator de verdade, eu quero ter um papel digno como qualquer outro ali, como o galã da novela, por que não? E aí, a partir do momento que você se impõe, o mercado começa a te enxergar e te oferecer produto de melhor qualidade, né? Nós poderíamos dizer para os nossos amigos de casa que o portador de nanismo, ou seja, o anão, ele, de repente, ele tem uma aptidão a ser um economista, a ser um engenheiro. Ele tem que buscar essa carreira, não tem que aceitar que seja empurrado para cima de um palco. De forma alguma. Você tem condição de seguir a carreira que você quiser. Até jogador de basquete anão tem. Profissional. Eu já vi jogador de basquete anão. Então, por que você vai cair pro mais fácil, né? Vamos dizer assim. Ah, não tem ninguém ali para fazer, para levar tortada. Vamos colocar um anão que fica mais engraçado, né? Você não precisa aceitar essas condições. Você tem total capacidade de seguir a carreira que você quiser, que te faz bem, né? Eu acho que você falou uma coisa que eu não tinha visto ainda. Eu não vi esse jogador de basquete anão. Mas vamos analisar. É lógico que fica mais fácil para o cara de 2,5 metros enfiar uma bola na cesta. Mas se o cara que é portador de nanismo, o anão, tem uma mão boa, como a do Jason, que ele tinha uma deficiência e ele foi colocado num time de basquete, ele tinha um posicionamento feroz para colocar a bola na cesta. Uhum. Nada impede, né? Ele tinha autismo, o Jason. Um jogador de basquete nos Estados Unidos, num campeonato estudantil. E ele entrou faltando 3 minutos para terminar o jogo e fez lá 4 cestas de 3 pontos. Posicionaram ele colocou todas as bolas na cesta e acabou. Então, se você tem uma mão boa, você tem força para jogar a bola lá. Exatamente. Vai ter mais dificuldade? Mas não é impossível. Não é impossível. Toda pessoa que tem uma deficiência, ela tem uma dificuldade em realizar as coisas que os outros realizam. Mas ela descobre uma forma. Sim, uma adaptação ali, né? Ela vai por um caminho diferente, mas chega ao mesmo fim. Chega. Tá, agora, que nós estamos falando da sua profissão. Você não virou ator porque é anão. Você virou ator porque já vem uma escola de casa, uma escola familiar. De certa forma, assim, o meu pai ele é professor de educação artística, né? Hoje em dia é professor de arte na rede pública, mas ele trabalhou muitos anos com cenografia, ele fazia cenários para teatro, foi professor de teatro durante um tempo. Então eu convivi muito nesse meio, assim, assistindo peças, essa coisa em casa. E minha mãe é professora de língua portuguesa, então eu sempre tive muito acesso a livros, a clássicos da literatura, e me apaixonei pela leitura também. Então foi despertando esse interesse para a arte e para a escrita, já desde casa. Então você entrou na TV através de um ensaio, de um teste? Um teste, Eu fiz muitos anos teatro, né? Eu comecei, na verdade, no teatro, fiz muitas peças de teatro. E aí em 2012 eu e a Kika de Castro, que é a agência da minha amiga Kika de Castro, a gente, além do que eu sou modelo, acredite, eu sou modelo na agência Kika de Castro. E aí nós conseguimos um teste para a novela anterior do SBT em 2012. Eu passei no teste, eram para ser 3 capítulos, eles gostaram do meu trabalho, aumentaram a quantidade de capítulos do personagem. E aí, a partir dessa novela, eu emendei nessa outra que eu estou agora, que é o Cúmplices de um Resgate. Tá, e a forma de você agir não é sempre aquele personagem do nanismo, do anão. Você é um ator. Sou um ator. Claro que não tem como negar você ver eu ao lado de uma pessoa de estatura normal e falar, pô, esse é o... Ele não tem nanismo. Eu tenho nanismo na trama, eu tenho nanismo na história. Mas ela é colocada de uma forma sutil e até como uma crítica social, uma importância social para alertar essa condição para a sociedade, né? Então, tem humor, retratando ali, mas é um humor bem construído, carregado de importância social. Muitas vezes mostra ali na novela, por exemplo, mostra algumas cenas que eu não gosto de que me peguem no colo.
nenhum anão gosta que pegue no colo. Então é um alerta para a sociedade, ó, quando você vê um anão na rua, não tenta pegar ele no colo. Sim. Ou fazer alguma piadinha com a minha estatura. Tem muitas vezes que eu reclamo, falo, não, eu quero ser chamado pelo meu nome, não quero ser chamado de anão. Então ele tem um humor, ele é carregado de humor, até porque é uma novela infantil, tem uma sutileza, mas ele é carregado de importância social e alerta. Precisamos fazer duas observações. Primeiro, o anão não é criança. Ele já foi criança. Já foi. Ou pode ser criança, tudo bem, pode ser criança. Claro. Mas o cara adulto, ele tem uma estatura baixa, ele não é criança. Então ele não tem que ser tratado como criança. Então esse negócio de pegar no colo é uma sacanagem muito grande. Exatamente. Não tem que tratar o anão como criança. Ele tem a mentalidade, a experiência, né? O couro grosso já do experiente, né? Do adulto. Ele não pode ser tratado como criança. Segundo, agora nós vamos falar para as pessoas que têm nanismo, que estão nos ouvindo. Você tem que ir para a escola, você tem que estudar, você tem que terminar o ginásio, colegial, fazer faculdade e ver qual é a sua aptidão profissional. Quer ser astronauta? Vai tentar ser astronauta. Com certeza. Vai muito do que você quer. Quer vai jogar daqui. basquete? Você quer vai isso. tentar jogar basquete. Exato. Só se não tiver oportunidade na vida, você vai tentar outra carreira, mas você não tem que ser empurrado pela sociedade para fazer aquilo que não é do seu perfil, que você não quer. Ok? Exato. Vamos falar do livro? Vamos falar do livro. Poeta. Você disse que foi criado também no meio das letras, que a sua mãe era professora, leu muitos livros, e aí não tinha outro caminho, né? A escrita sempre teve muito presente, assim, na minha vida também. Eu tive uma professora, que hoje é minha amiga pessoal, assim, e a Cris Lira, e ela me incentivava muito a escrever. Ela gostava das coisas que eu escrevia nas aulas, e ela me incentivava. E aí na adolescência, 15, 14 anos, eu criei um blog e comecei a escrever minhas poesias e publicar. E aí tomou uma proporção grande, assim. E há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a frequentar muito sarau em São Paulo e a falar as minhas poesias. E o retorno foi muito grande, foi um retorno bom, assim, positivo. As pessoas gostavam do que eu escrevia. E aí chegou um momento que eu falei, preciso reunir isso num livro. E agora consegui, vou lançar meu livro em dezembro agora, finalmente. Dia 9 de dezembro. Dia 9 de dezembro, ali na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Às 19 horas vai ter sessão de autógrafo. Tá, dia 9 de dezembro, às 19 horas, na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. No Conjunto Nacional. Conjunto Nacional, tá. Todo mundo conhece o Conjunto Nacional, então vamos repetir. Livro do Giovanni Venturini, dia 9 de dezembro, às 19 horas, na Livraria Cultura. Se você quiser, gosta de poesia, quer conhecer o Giovanni de perto, você, menina bonita, quer pedir ele em namoro, vai lá, certo? Não me complica, vai ter uma fila muito grande. Então, lançamento do livro. A sua poesia, ela é voltada para o quê? Para o romantismo, a relacionamento entre pessoas, a natureza, ela então, abrange qual... Esse primeiro livro, porque eu pretendo lançar mais, é uma reunião do que eu escrevia desde a minha adolescência. Então tem muitas temáticas. Tem coisas que eu vivi, tem coisas que eu vi. E o poeta, ele é um criador, né? Nem tudo é verdade do que ele, que ele fala. E o título do livro é A Não Ser. É até uma brincadeira com o fato de eu ser anão. E muitas poesias dentro do livro têm essa temática do nanismo, do bobo da corte, do circo. Tem alguns textos que falam disso. Então é uma brincadeira com isso, com o que eu sou, com a minha vida, o fato de ser anão, e com as coisas que eu vivi nessa trajetória aí. Os grandes poetas, eu acho que a grande maioria dos poetas, eles falam muito sobre a dor interna, a dor da solidão, a dor do relacionamento com a sociedade muito, muito dolorosa, a dor de paixão não correspondida. O seu livro tem esse lance, por você citar sobre a questão do nanismo, da sua adolescência. Você fala muito sobre a dor? Eu falo sobre a dor, eu falo sobre amor, mas eu também falo muito sobre felicidade. Acho que a gente tem que se motivar também, não adianta só falar da dor, a gente tem que buscar o remédio para ela, né? Tem que ter o contraponto. Exatamente. Mas com certeza, não nego que a dor é um grande influenciador para todos os poetas, uma grande temática, né? Serve como um alerta também. Fala, pô, eu tô sofrendo por isso, vocês não estão enxergando o que está acontecendo? Então a dor muitas vezes é colocada ali como uma causa, mas para mostrar um todo, né? É o motivador para aquela escrita, para aquele texto, mas mostra uma coisa muito maior. Não é só a dor pela dor.
Eu sempre que escrevi sobre a deficiência, eu escrevi 10 anos para a revista Reação, tem alguns poemas também, tem uma prece muito bonita, mas todas as vezes que eu escrevi sobre a deficiência, a minha deficiência principalmente, eu sempre coloquei o lado positivo, o lado lindo, o lado de superação e deixava implícito para a pessoa entender que aquilo tinha uma causa dolorosa, Sim. mas nunca falando sobre a dor. Uhum. Tem o poema que dá título ao livro, que chama-se A Não Ser, ele é basicamente um manifesto do fato de eu ser anão. Então eu falo justamente isso, de me colocar como um igual na sociedade, de me verem como um outro ser humano qualquer. Você, acabando o programa já, hein? Olha só. Dá para esticar, hein? Mais uma hora aí, diretor? Você se relaciona com outros anões? Eu tenho muitos amigos anões. Nunca tive uma namorada com nanismo, mas eu tenho muitos amigos. É porque tem alguns, no caso do surdo, por exemplo, é compreensível, que eles falam outra língua, né? Eles se juntam em turmas e tal, mas no caso das outras deficiências nem tanto. Por isso a pergunta, você se relaciona bastante com eles? Sim, a gente fez uma peça recentemente que tinham 3 anões no elenco, eu e mais 2. Que o Fernando Vigo, inclusive, é um grande ator, meu amigão, assim, parceiro, irmão. E... Giovanni, acabou. Mas já. Foi bom papo, não foi? Foi ótimo, passou voando. Olha, repetindo, dia 9 de dezembro, não perca, lançamento na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, às 19 horas, Giovanni Venturini lança o seu livro de poesias. Vá lá e vai conhecer um pouquinho melhor a vida desse cara aqui, ó, que é uma figura ótimo. Obrigado por você ter vindo. Obrigado a você pelo convite, foi ótimo. Obrigado a você de casa que esteve conosco. Até o próximo programa Diversidade.